Boa noite, eu sou a enfermeira Daniele Perdigão, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás, graduada pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos e estarei aqui com vocês todas as terças às 19 horas na TV Alegria. Seja bem-vindo ao programa Viva Melhor, um espaço dedicado à promoção de conhecimento, troca de experiências e inspiração para quem acredita em uma saúde mais humana, eficiente e centrada em resultados que realmente importam para as pessoas. No programa de hoje, vamos conversar sobre um tema com uma grande relevância na sustentabilidade da saúde: o faturamento de órteses, próteses e materiais especiais. Por trás de cada procedimento cirúrgico bem-sucedido, existe uma rede complexa de profissionais e processos que garantem que tudo aconteça com segurança, eficiência e responsabilidade. E um dos setores mais estratégicos nesse cenário é o faturamento hospitalar, especialmente quando o assunto envolve órtese, próteses e materiais especiais, também conhecidos como OPME. Esses itens, essenciais para inúmeros tratamentos e cirurgias, exigem um controle minucioso que vai muito além dos números. É uma área onde a ética, a transparência e o conhecimento técnico caminham lado a lado para garantir não apenas a sustentabilidade financeira das instituições, mas também a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes. Esses itens estão presentes em procedimentos de alta complexidade e exigem controle rigoroso, conhecimento técnico e muita responsabilidade ética. Para nos ajudar a entender melhor a importância do faturamento de OPME e os impactos na qualidade e sustentabilidade dos serviços de saúde, nós recebemos hoje a Núcia Catrina Ribeiro Nascimento, que é uma profissional com sólida experiência em gestão hospitalar, faturamento, auditoria, OPME e recursos de glosa, atuando de forma estratégica na interface entre os hospitais, operadora e fornecedores, com forte habilidade em liderança de equipes multidisciplinares, negociação de contratos, otimização de processos e melhoria de indicadores financeiros. Ela é graduada em administração desde 2012, também é técnica de enfermagem, vou contar essa história no decorrer do programa, e com MBA executivo em gestão e saúde e pós-graduação em auditoria em contas médicas e hospitalares, pós-graduação em direito médico e hospitalar e cursando o MBA em gestão comercial e inteligência de mercado. Núcia, é um prazer tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda no programa Viva Melhor. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Dani. É muito importante a gente ter esse espaço, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer muito, então, você e o programa Viva Melhor, para a gente falar um pouco, né, sobre o faturamento, né? Então, assim, vai muito além de só faturar e gerar um número, né? Vai garantir a sustentabilidade do hospital e vai também garantir a qualidade e a segurança do paciente. Muito bom. Eu estava ansiosa para receber a Núcia aqui, porque nós já estivemos com a Kirla, que falou para a gente sobre a receita, né, do hospital e tudo, e que envolve diretamente o faturamento. Então, para a gente começar, vamos explicar aqui para o nosso público o que significa na prática o faturamento hospitalar e qual é o papel desse setor dentro da instituição de saúde, Núcia. Então, eu falo que o faturamento ele é o coração financeiro da empresa, né? É através dele que a gente gera todo o cuidado, toda assistência em números, em valores, né? Que a gente emite a nota para a operadora, que a gente faz todo o faturamento. Então, assim, o faturamento ele é o coração financeiro do hospital, é ele que viabiliza tanto compra quanto a sustentabilidade financeira da empresa. Núcia, e assim, você falou uma coisa bem interessante, né? É o coração financeiro do hospital, é bem interessante. E quando a gente... E é de tudo, né? É importante a gente entender que um hospital, gente, ele não é composto apenas de materiais, ou só medicamentos, ou só equipamento, ele é um conjunto. E tudo que está lá dentro tem um custo. Né? Então, quando a gente fala, né, desse faturamento, e quando a gente traz esse faturamento para o OPME, por que o processo do faturamento desse OPME, dessas órteses, próteses, materiais estratégicos e materiais especiais, ele é tão sensível e tão estratégico? Por que muita gente fala, né? Vão ter pessoas assistindo a gente que já tem uma noção de auditoria, pessoas com muita expertise e pessoas que estão ouvindo agora. Mas quando a gente fala em OPME, por que esse faturamento ele é tão sensível?
Dani, e assim, eu vou te falar, e ele é sensível porque eu já tive a experiência da parte de hospital e tive também de fornecedor, né? Você teve dos dois lados, Dos dois né? lados, né? Então, assim, ali a gente pôde fazer esse casamento e ver o valor, primeiro, o valor do material, né? Então, assim, ele é um valor que impacta na receita do hospital e vai gerar glosa. E recuperar uma glosa de um OPME é muito mais difícil do que recuperar uma glosa de um material comum, né? Um medicamento comum. Então, assim, ó, o que impacta mesmo, e é muito sensível, é essa questão de preconização que a ANS tem, que a gente precisa ter invólucro, tem que ter justificado, precisa da nota fiscal. Então, assim, é esse conjunto que faz ele ser tão sensível e o valor agregado no material também. E é importante a gente entender que quando a gente fala de faturamento, quando o faturamento é pelo Sistema Único de Saúde, ou quando o faturamento é por operadora de saúde, ou quando ele é particular, existem várias normas diferentes, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela prevalece na questão das operadoras de saúde, e o Ministério da Saúde, por meio das suas resoluções, prevalece no Sistema Único de Saúde. Então, existem exigências, né, de etiquetas, rastreabilidade, etc, etc. Então, por isso que você disse que é tão difícil, né, conseguir esse retorno, né, dessa glosa. E para quem não sabe, para quem não assistiu o nosso programa de auditoria, e a glosa, ela é um não pagamento total ou parcial daquilo que foi cobrado, né? Teoricamente foi utilizado e é cobrado nessa conta, e por algum motivo, né, alguma inconsistência, ele não é pago pela fonte pagadora, que pode ser tanto o Sistema Único de Saúde, como pode ser a operadora de saúde. E não sei por que é tão difícil ter esse recurso dessa glosa. A cobrança dos OPMs, ela é feita para o hospital, ela é feita para a operadora de saúde, ela é feita para o SUS, é uma empresa. Como é que funciona isso aí? Via de regra, né? Faz um overview assim geral, porque a gente sabe que depende, né? Depende. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E aí a gente vai um pouquinho mais atrás. Às vezes eles falam assim, como que inicia, como que vem esse faturamento, né? Aí o povo fala, mas o faturamento começa lá no pedido do médico. Não, o faturamento começa na assinatura do contrato. Se eu não tiver um contrato específico, uma cláusula específica para o OPME, eu já vou ter como se diz, um dificultador ali, né? Então, depois a gente vai para o pedido do médico. Então, assim, o médico tem que deixar claro qual que é o material que vai utilizar. Tem operadora que a gente precisa ver que vai pela cotação, é leilão. Tem operadora que são 3 fornecedores. Então, assim, por isso que eu falo, um contrato, ele que embasa todo o faturamento. Então, assim, os faturistas precisam conhecer o contrato, né? E aí a gente precisa saber qual o faturamento que precisa enviar, nota fiscal, tem faturamento que é só invólucro. Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento, porque se o faturista não souber, vai gerar glosa. Gente, é importante, aqui a Núcia falou uma coisa extremamente importante, que a gente retoma aquela questão que a gente falou já em outros programas e que eu não me canso de falar, que eu entendo que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que é a questão das informações em saúde. Então, tudo nasce no contrato. Começa no contrato. Se a gente tem um contrato mal elaborado, a gente já tem uma coisa que nasceu morta. Sim. Né? Porque aí o faturista não faz milagre, gente. É importante frisar isso. O faturista não faz milagre. Ele simplesmente orquestra, né? Ele vai ser o maestro daquela orquestra, que vai depender do conhecimento de código do médico, que vai depender do hospital para fornecer, né, as etiquetas, os códigos corretos, enfim. Então, não faz milagre. É bom falar, porque no final das contas, gente, é igual filme de terror, que a culpa é sempre do mordomo, a culpa sempre recai no pobre coitado do faturamento, porque, né, e na verdade, milagre ele não faz, né? E, Núcia, aproveitando esse gancho, o que pode acontecer, por exemplo, quando tem falhas nesse processo? Como, por exemplo, lançamentos incorretos, de códigos incorretos, solicitações, lançamentos, documentação incompleta. O que acontece aí quando tem falha nesse processo do OPM? A primeira coisa que acontece é a tão temida glosa. Não tem pagamento. Não tem pagamento, né? E assim, não tem aonde recorrer. Hoje em dia, mesmo com as auditorias intra-hospitalares, né, a gente ainda vê a glosa acontecendo e muitas vezes, né, a culpa não é do faturamento.
a culpa vem ou de uma cotação, ou de uma mudança de procedimento, ou mudança até do material mesmo, e isso não foi justificado, ou não foi solicitada a prorrogação. Então, assim, como se diz, não tem meio termo. Ou a gente faz o processo todo correto, ou é a glosa. Ou é a glosa. E assim, gente, é importante a gente entender que não tem problema mudar o procedimento, né, Lúcia? Não tem problema. Não tem problema. Acontece, você abriu lá, o paciente, você pediu determinados OPMs, abriu lá, o trem estava pior do que imaginava. Sim. Né? Então precisou usar mais material, mudou o procedimento, acrescentou código, tá tudo certo. Mas o que o auditor ele quer? Comprovação, gente. É preto no branco. Antes de começar o programa aqui, a gente até falou, eu falei, eu sou auditora, eu quero preto no branco, né? E para ser preto no branco, quem é que fornece essas informações? Não é o auditor que está sentado na cadeira dele, que só vai auditar isso depois. Porque é bom a gente informar, né, Núcia, que existe uma pré-autorização. Pré-autorização. Quando você manda o código, os materiais lá, que a gente chama de autorização, na verdade é uma pré-autorização. Porque o pagamento ele só virá a partir do momento que o procedimento for realizado, que for validado, que foi realizado por meio de imagens, etiquetas, código correto, justificativa, descrição cirúrgica, enfim, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe, mas que são as principais causas de falha. Então, as informações em saúde, mais uma vez, gente, elas ganham um grande destaque nessa parte do faturamento em OPM. E agora, sim, partindo para a transparência, controles e impactos, como que você fala pra gente que as OPMEs, elas costumam ter alto valor? Como que você explica pra gente isso? Se é que você tem essa explicação, né? Mas com a sua expertise, você pode falar o que você quiser aqui. Né? O alto valor agregado desses OPMs. Porque por que a gente chama muita atenção dessas órteses e próteses materiais especiais? Primeira coisa, né, Núcia? É o valor. É o valor. É o custo, né, na verdade. Porque nem todo custo é valor. É valor. Né? É o custo agregado nisso aí, né? Então, e aí isso faz com que a auditoria pese mais a mão, né? E o faturamento tem que ter mais atenção em relação a todo o processo. E como que o faturamento ele pode contribuir para a transparência e rastreabilidade desses itens dentro do hospital? Então, primeiro é assim, que tem valor agregado, a gente sabe que tem. Então, como que o faturamento ele pode contribuir para a rastreabilidade, né? Para a transparência de processo? Como é que funciona isso aí? Dani, assim, a transparência, ela é, como diz, fundamental, né? A gente vê muito falando sobre problemas que tem, né, em muitos órgãos, sobre o OPME, o uso indevido do OPME, e isso faz com que a Anvisa, a ANS, cresça o olho muito mais e crie as normativas para que a gente, como se diz, possa fazer todos os procedimentos conforme, né, as normativas. E o faturamento, ele tem que ser um facilitador dentro do hospital, né? Tanto para o auditor, quanto para o fornecedor, e quanto até para o médico mesmo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter, além de uma boa organização, é ser muito transparente, sabe? Deixar as coisas muito bem visível em questão de etiqueta, em questão de imagem, né? E ele saber entender por que ele está fazendo aquele procedimento, né? Às vezes ele fala assim, eu preciso dessa etiqueta, a etiqueta tá aqui, o auditor me cobrou, não tá aqui, mas ele também tem que entender, porque às vezes as coisas é muito mecânica e às vezes o faturista ele não entende o porquê. Então esse conhecimento faz toda a diferença na hora de ser um faturamento transparente e sem, como se diz, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, e fantástico, não sei assim. Aí pegando o gancho, né, do conhecimento técnico sobre os processos de faturamento, também é muito interessante porque você tem a sua primeira formação foi em técnica de enfermagem. Inclusive, minha gente, vou contar aqui, tá? Porque eu não levo segredo mesmo, eu adoro fofocar de mim mesma. Eu e a Núcia trabalhamos juntos. Do hospital que já, né, nem existe mais, numa UTI. Foi a minha primeira e única experiência em unidade de terapia intensiva, porque eu precisava vivenciar isso, mas, assim, particularmente, eu não gostei, né? Não gostei no sentido de que, assim, o paciente hoje está bem, amanhã ele morre. Eu acho isso uma traição. Primeiro que eu acho isso uma traição, né? Então, muitas vezes eu chorei ali no leito do paciente. Seu João, o senhor tinha melhorado, como é que o senhor foi, né? Enfim, então a unidade de terapia intensiva, assim, mexe muito com o meu emocional. Então, foi uma área que eu falei, não me adaptei e tudo. E nessa época eu trabalhei com a Núcia era técnica de enfermagem e eu enfermeira.
nessa unidade de terapia intensiva e tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, né, Núcia? Depois, muitos anos depois, eu reencontrei a Núcia já com a formação superior de administração, num outro hospital, e pudemos ter a possibilidade de trabalhar juntas novamente. Né, num projeto. Então, esse seu conhecimento também, Núcia, de técnico de enfermagem, que é um conhecimento que acaba te levando à frente de outros faturistas que às vezes não têm essa formação, para conhecimento de materiais e para saber, né, ter essa noção. Você acha que isso foi um diferencial, assim, para você alavancar, para você teve mais facilidade por conta dessa sua primeira formação de técnica? Então, Dani, em relação à assistência em si, ao procedimento, foi muito bom, sabe? A enfermagem, ela me deu um embasamento, ela foi meu alicerce mesmo ali, fazer o curso de técnico de enfermagem. Mas com o passar do tempo, eu falo que a gente todo dia precisa aprender. E o OPME no hospital, gente, ele é um material especial utilizado pelo médico. Quando você vai para o fornecedor, ele é um material que às vezes a gente pode comercializar como kit, às vezes é material avulso. Então, assim, para fazer, vamos dar um exemplo, fazer uma bariátrica, né? Então, tem um grampeador exato para o sleeve, tem um grampeador exato para fazer, as cargas são diferentes. Então, assim, quando você vai para o fornecedor, você fala assim, gente, que mundo é esse que existe aqui? Parece que você nem sabia que existia, né? Você nem sabia que existia. Mas o que acontece? Com conhecimento técnico, que isso também é muito bom, e eu até dou uma dica para o faturista, você que fatura, vai para dentro do centro cirúrgico do seu hospital, vai conhecer de perto, como se diz, vai conhecer tete a tete o que você tá faturando ali, porque aí você vai conseguir assimilar aquele material com aquele procedimento. E fica até mais justo, né? Fica mais justo você ter isso. E conhecer o paciente é muito interessante. A governança clínica, ela fala muito isso, né? Embora esteja um pouco assim banalizado, mas a governança clínica fala muito o paciente no centro do cuidado. E todo o processo que envolve, principalmente financeiro, o último que a gente lembra que existe no processo é o paciente. Né? Então, o médico, às vezes, quando pede é negado, ele leva para o lado pessoal, mas ele não lembra que tem um paciente aí para poder, ele, às vezes, ter uma conduta de negociação. A empresa que nega, né, nega por conta, às vezes, do valor, do custo que está sendo pago, então não vou pagar, mas não lembra que tem um paciente. A fonte pagadora também. Então, assim, a gente tem várias tretas ali no meio e esquece, né, de quem realmente importa, que é o paciente. E dentro de todas essas questões que a gente já falou até agora, não sei quais que são os principais desafios que são enfrentados pelos profissionais de faturamento nessa conferência, nesse controle dessas OPMEs. Em especial quando a gente fala de múltiplos fornecedores, múltiplos convênios, né, que são múltiplas fontes pagadoras, múltiplos profissionais solicitantes. Qual que é o maior desafio assim, para o profissional do faturamento? Ô Dani, o maior desafio é padronização de processo. Ui. Sim. O tão temido padronização de processo. Por quê? Cada fornecedor trabalha de um jeito. Cada contrato firmado estabelece uma cláusula, estabelece uma coisa diferente. Então, assim, para o faturista, ele tem que falar assim, não, hoje eu estou faturando convênio X, esse convênio X preconiza isso, esse é o convênio Y. Ah, não, mas esse fornecedor aqui é direto para o fornecedor, esse aqui é para o operador, esse aqui é direto para o hospital. Gente, a cabeça do faturista, ele abre 1000 caixas. Então, a primeira coisa que ele precisa ter é padronização de processo, checklist, o famoso, que as pessoas não gostam muito, bate-mapa. Tem que ter um bate-mapa eficiente. O que é o bate-mapa? Explica pra gente. O bate-mapa, geralmente, é um encontro que se tem das equipes multidisciplinares um dia antes da cirurgia, né? Para saber se o material já chegou, se o material é material estéreo, tem que ir pro CME, porque muitos OPMEs, eles já vêm esterilizados, outros são instrumentais que precisam ir pro CME. Então, a gente valida o nome do paciente, se tá tudo autorizado, se o material já chegou, se o material vai chegar, que horas que vai chegar, qual que é o fornecedor, né? E que hora que é a cirurgia. Então, assim, o bate-mapa ele é fundamental para fazer todo esse processo funcionar. Nossa, é muito importante, né? Você envolver a equipe multi, né? Porque não é um só, entende?
todos que estão ali naquele contexto, eles são importantes. Sim. E é muito bom isso que você falou da questão, né, de qual que é o reprocesso, qual que já vem estéreo. É importante a gente relembrar aqui que a RDC, ela fala dessa diferença. Existe a diferença entre reprocessamento e esterilização. Né? Aquele material de reprocessamento, ele tem que ser realizado dentro do ambiente hospitalar. Então, ele precisa chegar antes, né? Ele precisa chegar antes. O reprocessamento é aquele material que você já utilizou, fez toda a parte da higienização, já lavou e vai voltar novamente para a esterilização. Então, ele é um reprocessamento. Então, esse reprocessamento, ele é obrigatório que seja acontecido dentro do hospital. Agora, aquele material que vem estéreo é aquele material que nunca foi utilizado, nunca passou por reprocessamento. Então, ele pode vir né, da firma diretamente e ser levado para o centro cirúrgico né, diretamente. Então, é muito importante esse envolvimento do pessoal da central de material estéreo, né, do pessoal do próprio centro cirúrgico, verificação de sala. Então, gente, é um balé, né? Tudo tem que estar sincronizado, porque se uma coisinha estiver fora da sincronia, lasca. Acabou tudo. Acabou tudo. E como é que o bom faturamento ele impacta diretamente na sustentabilidade financeira do hospital e também na redução de glosas, que a gente já explicou aqui, que é a recusa total ou parcial do pagamento. Como é que faz o faturamento que é fera, assim, né? Aquele bom, que você sabe fazer, né, Lúcia? Aquele faturamento que as perdas são baixíssimas e que assim, a retomada das glosas consegue ter um alto índice de reversão. Como é que é? Como que funciona isso? Eu falo que quando a gente trabalha na área da saúde, né, nos hospitais, existe duas equipes que cuidam de duas saúdes, né? A assistência cuida da saúde do paciente e o faturamento cuida da saúde financeira do hospital, né? Então, assim, são duas saúdes muito importantes que a gente precisa cuidar. Então, para ter aquele faturamento preciso, aquele faturamento coeso, gente, é muito importante a gente ter tudo registrado, tudo arquivado, tudo, assim, muito organizado. É por isso que eu falo, tem que ter uma organização muito grande e tem que ter tudo registrado. E aí o faturamento não é sozinho. O faturamento precisa da auditoria, porque é a auditoria que faz, como se diz, dá a mão para o faturamento para tudo tá ok, tudo tá conferido, tudo tá registrado, tudo tá ali. Então, assim, o faturamento, ele é o coração, mas sozinho ele também não faz muita coisa. Precisa dos outros órgãos, né? Porque um coração sozinho, ser um pulmão, ser um rim, ser um baço, não vai. Sobrecarrega, né? Sobrecarrega. E eu costumo brincar, Núcia, que eu falo sempre assim para os meus alunos, o faturista, gente, pensa num cardápio no restaurante, certo? O faturista é aquela coluna do lado direito do cardápio, que são os valores, o custo, né? Então, eu tô ali, eu vejo, né, a primeira coisa que enche os olhos do faturista é o valor. Porque, né, o faturista vem de faturamento. E o auditor, ele vem na coluna do lado esquerdo, que é o que é o qualitativo. Então, eu costumo dizer que o faturista é o quanti e o auditor, ele vai ali no quali. Né? Porque aí a gente consegue unir o conhecimento dos dois e a gente consegue fazer um faturamento com qualidade e quantitativamente relativamente relacionado ao que foi, né, utilizado mesmo. Então, é como se fosse uma dupla checagem. Sim. Né? Ali é uma dupla checagem. Então, nenhum substitui o outro e nenhum sobrepõe o outro. Precisa dos dois ali para a coisa sair, né, em perfeita sintonia. Núcia, nós temos muita coisa ainda para conversar, porque, gente, faturamento é uma coisa que pulsa o meu coração, né? Ele enche minhas coronárias de alegria, porque eu sei que um bom faturamento, ele gera uma sustentabilidade para o hospital e sustentabilidade, ele remete a vários benefícios dentro do hospital, né? Qualidade no atendimento, segurança do paciente, investimento em estrutura física, edificação, equipamentos, enfim. Então, quanto mais houver sustentabilidade dentro dos hospitais, isso é melhor para o paciente, porque é revertido. Então, é um assunto que a gente vai conversar mais. Agora eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com Núcia Catrina para contar mais sobre faturamento hospitalar. Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente está de volta.